Com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo de número 16. Hoje é o 5º dia da campanha Livres das Prisões. Que Deus possa agir no nosso meio, nos libertando de toda corrente, toda cadeia que venha tentar prender a nossa vida. Porque a palavra de Deus nos diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E Jesus fez uma obra de libertação nas nossas vidas. Então nós somos livres, não há cadeias que irá prender a nossa vida, porque se porventura alguma cadeia tentar vir sobre a nossa vida, Deus está aqui para quebrar todas essas cadeias e fazer de nós pessoas verdadeiramente livres. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo de número 16, diz assim a palavra do Senhor: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o seu pai, a sua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que mais me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende todos os seus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Se você puder, coloque a mão sobre o seu coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado. Meu Deus, nesse momento nós estamos diante da Tua presença, ó Deus. Nós confiamos inteiramente em Ti, meu Deus, e que o Teu Espírito venha se mover e agora nesse momento, Pai, a fim de que nós sejamos libertos, Pai, de toda a cadeia, a fim de que nós venhamos ser livres de todas as prisões, de todas as cadeias que tentam prender a nossa vida, o nosso coração. Meu Deus, olha para cada pessoa que está diante do Seu altar. O Senhor conhece, meu Pai, aquilo que cada um necessita ouvir nessa noite, que o Teu Espírito possa traduzir essa palavra de acordo com aquilo que venha a dirigir a nossa vida, para que não venhamos ser pegos, ó Pai, pelas armadilhas desse mundo, mas que o Senhor possa fazer uma obra de liberdade na nossa vida, porque assim como nós declaramos, Pai, a Sua palavra nos diz isso, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Pai, assim queremos ser, andar e existir na Tua presença, ó Deus. Vem e manifesta agora o Teu poder, desfaz, ó Pai, toda a obra das trevas, toda a obra do inimigo, meu Pai, em nome de Jesus, toda a cadeia, toda a obra de bloqueio, Pai, na mente, no coração agora, que venha ser quebrada pelo poder e autoridade do nome de Jesus, pois nós entregamos agora a nossa vida e pedimos a Tua direção, ó Santo Espírito de Deus. Traduz essa palavra ao nosso coração, traduz, Pai, essa mensagem na nossa vida, e que nós possamos sair daqui nessa noite fortalecidos pelo Teu Espírito Santo. Assim nós oramos, Pai, e confiamos esse momento ao Senhor, pedindo a Tua bênção e a Tua direção, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. Livre das prisões. Nessa campanha tem sido instruído algumas cadeias que podem vir sobre as nossas vidas, que se nós não cuidarmos, se nós não formos devidamente orientados pela palavra de Deus, nós podemos ficar presos por certas coisas na nossa vida. E Jesus faz essa declaração, e essa cadeia, essa prisão, que muitas vezes tenta vir sobre a vida das pessoas, que nós vamos falar aqui nessa noite, Jesus, ele se importa com esse acontecimento, porque eu separei pelo menos 3 textos bíblicos aqui, aonde Jesus é abordado, aonde Jesus debate sobre esse tema, sobre essa cadeia que tenta prender muitas pessoas. E esse jovem que se chega diante de Jesus, aqui a Bíblia está falando de alguém, mas em outro texto, em outro evangelho, essa palavra ela anuncia que é um jovem que chega diante de Jesus e faz essa pergunta: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E ali ele começa um diálogo com Jesus. E ao final desse diálogo, essa palavra é muito conhecida, Jesus fala para ele: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres, vem e me segue e terá um tesouro no céu. E aí a Bíblia nos diz que esse jovem se afasta de Jesus porque era dono de muitas propriedades, muitos bens. Pois bem, esse homem era preso, esse homem não conseguia ser livre por causa de uma cadeia chamada matéria na vida dele. Ou seja,
A Bíblia diz que ele se afastou de Jesus triste, porque ele não poderia se desfazer de todos os seus bens para seguir Jesus. E aí nós vamos vendo que existia uma cadeia, existia uma prisão na vida deste jovem que se chamava matéria. Ou seja, ele não podia seguir Jesus, ele não podia confiar inteiramente em Jesus, porque ele confiava mais nas riquezas que ele tinha conquistado na sua vida. Ele era dono de muitas propriedades, ou seja, ele olhava para a vida dele e via a abastância. Bom, se eu tiver uma necessidade de alguma coisa, se eu quiser comprar alguma coisa, eu vou comprar porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho finanças, porque eu sou bem provido. Ele confiava nas finanças dele. Isso fazia com que a vida dele se tornasse uma pessoa presa. Uma pessoa presa no quê? Na matéria, no dinheiro, nos bens que ele possuía. Por isso que ele se afastou de Jesus triste, porque Jesus faz vamos dizer assim, ele faz um desafio para esse jovem. Se você quer ser perfeito, não confie mais nos bens que você tem. Não confie que se amanhã você estiver doente, você irá procurar o melhor médico, você irá procurar os melhores remédios e você ficará curado. Esse jovem pensava dessa maneira: bom, o meu dinheiro por si só se basta, porque se eu ficar doente eu vou procurar o melhor médico e esse melhor médico vai tratar a minha saúde. Ele confiava nos seus bens, ele confiava naquilo que ele tinha. E Jesus faz esse desafio para ele: olha, eu não quero que você confie nos seus bens, nessa matéria, nas coisas desse mundo, mas eu quero que você confie inteiramente em mim. Se você quer me seguir, se você quer ter um tesouro no céu, realmente vende tudo que tem, dá aos pobres e segue. Dependa apenas da minha graça, do meu favor, da minha provisão. Não fique confiando nas riquezas desse mundo, naquilo que você conquistou, mas confia no meu poder. Porque a palavra de Deus nos diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando esse jovem precisasse de alguma coisa, de alguma provisão, ele iria recorrer a Deus e não ao dinheiro dele. É esse o desafio que Jesus estava fazendo para ele. Olha só, em certa feita também, em Lucas capítulo 12, versículo de número 16, chega mais um homem totalmente preocupado com as riquezas, com as coisas desse mundo, diante de Jesus. E ele pede para Jesus que Jesus venha resolver o caso dele com o irmão dele, porque eles tinham recebido uma herança e o irmão dele não queria dar a parte dele. E aí ele começa a debater com Jesus: Jesus, olha, meu irmão recebeu a herança e não quer dividir comigo, diz a ele para ele dar a minha parte. E aí Jesus diz a ele assim, a seguinte forma, Lucas capítulo 12, versículo de número 16. Vamos ler a partir do versículo de número 13, para que você possa entender bem essa situação. Lucas, capítulo 12, versículo 13, diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado de guardar-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste no quê? Na abundância dos bens que possui. Versículo 16, e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois, não tendo onde recolher os meus frutos? E disse-lhe: farei isso, destruirei os meus celeiros, construirei uns maiores, e aí recolherei tudo do meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens um depósito e muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Versículo 20, presta bem atenção. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Veja a instrução de Jesus a este homem, aos seus discípulos, às pessoas que seguiam a ele, porque esse homem aqui estava preocupado com as riquezas, com as coisas naturais dessa terra, com as posses, e Jesus diz para ele assim: olha, tudo isso que você tem acumulado, tudo isso que você tem achado que é precioso para você, se hoje te pedirem a sua alma, para onde irá? Existem pessoas que estão preocupadas com o dinheiro, com as finanças, com as matérias, com fazer grandes depósitos de bens nessa terra, e têm se esquecido do principal, que é confiar em Deus. Digo a você, pergunto para você,
Quantas pessoas você conhece que daria todo o seu dinheiro ou toda a sua riqueza para conquistar a saúde? Posso dar um exemplo? Schumacher, não é verdade? Um homem muito rico, milionário, ganhou muito dinheiro na Fórmula 1. Homem milionário, não se conta o dinheiro que aquele homem tem. Qual o estado que ele está hoje? Vegetando, num leito de hospital. Por quê? Porque foi fazer uma esquiar, caiu, bateu a cabeça, e aí, o que aconteceu? O seu dinheiro hoje pode curar ele? Não pode. E aí eu digo, pessoas que se preocupam com a matéria, pessoas que estão depositando a sua confiança nas riquezas desse mundo, como será quando Deus pedir a alma? Quando será quando você estiver diante de Deus, o que você vai apresentar? E aí ele diz assim, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Para quem vai ficar tudo isso? Para essas riquezas? Essas preocupações que nós temos nessa vida de conquistar, de querer mais e mais e mais? Na verdade, a nossa vida, a nossa confiança deve estar em Jesus, em Deus. As nossas necessidades devem estar em Deus, porque Ele suprirá tudo aquilo que nós necessitamos. Veja um pouquinho mais abaixo, a partir do versículo 22, novamente Jesus começa, ele pega aí, continuando, dizendo para os seus discípulos, os seus seguidores, a seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, nem pelo que o vosso corpo, quanto que haveis de vestir, porque a vida é mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, a qual não semeiam nem ceifam, nem tem despensa e nem celeiros, todavia Deus o sustenta. Quanto mais valei vós do que as aves? Ou qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às vossas coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está no campo e amanhã lançada ao forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar com o que haveis de comer, o que haveis de beber, e não vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo mundo se preocupam com essas coisas, mas o vosso Pai Celeste sabe que vós necessitais de todas elas. Não precisamos ficar ansiosos pelas coisas desse mundo. Você está dizendo que eu não preciso trabalhar, então, irmão, você precisa trabalhar. Você precisa correr atrás do seu sustento. Você precisa depender inteiramente de Deus também, porque, na verdade, quando você estiver necessitado de algo, é Deus quem irá prover na sua vida. Deus tem uma promessa que irá sustentar as nossas vidas, que irá nos abençoar, que estará conosco todos os dias, que abrirá as portas que nós necessitamos que sejam abertas. Mas isso necessita que nós venhamos confiar em Deus, porque em certas situações nós vamos ser colocados à prova, para que nós venhamos ser aprovados por Deus. É nos momentos de luta, nos momentos de necessidade que Deus irá abrir a porta para você. Deus tem uma promessa para as nossas vidas, e Deus zela por fazer essa promessa se cumprir. Mas é necessário que você creia, que você se desligue das matérias, das coisas desse mundo e confie em Deus, na provisão dEle. Deus dá uma promessa para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, porque de ti farei uma grande nação. E Abraão, conhecido como o pai da fé, é um homem que creu na provisão de Deus. E nós precisamos crer dessa forma também, porque assim Deus fará se cumprir. Aí tem aquela máxima: não, estou querendo conquistar muitos bens para quê? Para me deixar para as gerações futuras, meus filhos, minhas filhas. Isso também eu já pensei em certa situação, esses tempos atrás. Poxa, eu preciso conquistar algo mais, para me deixar minha filha bem, para ela ter alguma coisa. E aí Deus começou a falar no meu coração, porque a melhor coisa que nós devemos deixar ao nosso filho, nossas filhas, é a educação em Cristo Jesus. Que nós venhamos dirigir eles nos caminhos de Deus, porque se eles temerem a Deus, porque se eles estiverem diante de Deus, eles jamais serão desamparados. Deus sempre providenciará quando eles venham necessitar. Abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 21.
Gênesis capítulo 21. Versículo de número 8. Você não precisa se preocupar com as gerações futuras, porque Deus irá abrir os celeiros dos céus e derramará bênção sobre a sua herança, sobre aqueles que são seus filhos, aqueles que são sua família. Você apenas deve ensiná-los a confiar em Deus, como eu já disse. Mas diz a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 21, versículo de número 8, Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse a Abraão, rejeita essa escrava e o filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Versículo de número 11 diz assim, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Veja bem, Abraão tinha 2 filhos, Isaque e esse menino, filho de Agar. Mas chegou um momento em que a sua esposa começou a ter um atrito com aquela serva, com o filho daquela serva, e ela chega e faz um pedido para Abraão. Abraão, o negócio é o seguinte, não está dando aqui não. Não está dando para nós conviver juntos, você vai ter que dispensar essa serva, você vai ter que dispensar esse menino. Chegou diante de Abraão e impôs para ele, para que ele fizesse isso, para que ele mandasse ela embora. Entenda só essa situação, o que estava acontecendo. Abraão, como pai daquele menino, garanto que ficou com o seu coração perturbado. É isso que a Bíblia está dizendo no versículo de número 11. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão, por favor. A maioria. Imagina só, uma pessoa chegar para você e pedir para você despedir o seu filho da sua casa, mandar ele embora. Olha a situação em que estava esse homem. Ele tinha promessa em que Deus faria dele, da nação, da sua geração, uma grande bênção, uma grande nação, mas naquele momento, aquela mulher, a sua esposa, estava pedindo para que ele despedisse o seu filho da sua casa. E aí a história continua. A partir do versículo de número 12, disse assim, disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Se existe uma promessa sobre a sua vida, se existe hoje a provisão de Deus sobre a sua vida, essa provisão continuará sobre você e sobre a sua descendência, sobre os seus filhos, sobre as suas filhas. Apenas creia e fique nos caminhos do Senhor debaixo da bênção de Deus. Porque Deus deu essa promessa, e essa promessa nós conhecemos a história, alguns não conhecem, mas isso se cumpre na vida desse menino. Porque esse menino, então, ele forma uma nação, uma grande nação que hoje faz oposição aos judeus. A nação árabe é formada deste homem aqui, desse jovem, desse menino, que foi mandado embora da casa de Abraão, que foi criado no meio do deserto. Mas nós vamos vendo que o cuidado de Deus para com os seus, porque esse menino também era filho de uma promessa que Deus tinha dado a Abraão. E a promessa de Deus vai se cumprindo, o cuidado de Deus vai se cumprindo. Veja só no versículo de número 13. Mas também o filho da serva faria uma grande nação, por ser ele teu descendente. Versículo de número 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre com água, pô-lo nas costas de Agar e deu-lhe ao menino, e despediu. Mandou ele embora, sai daqui, foi embora, teve que ir embora para o deserto. Ela saiu andando, errante pelo deserto de Berseba. Olha, entenda só para onde ela foi. Ela foi para um deserto, um lugar onde não existe nada, um lugar onde não existe provisão de alimento, um lugar onde existe escassez de água, um lugar onde certamente ela morreria com o seu filho ali. Porque Deus mandou que eles fossem para o deserto, eles foram para o deserto. E entenda só, a partir do versículo de número 15, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de uns arbustos, e afastou-se e foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco. Ou seja, ela ficou assim mais ou menos uma distância de 100 a 150 metros, longe, esperando que aquele menino morresse, que aquele menino padecesse no deserto e ela pudesse ir embora. Porque tinha acabado o mantimento, tinha acabado o alimento, tinha acabado a água. Veja só a situação em que eles se encontravam. Situação de escassez, de necessidade.
Situação aonde eles foram levados por Deus a viver aquele momento. E aí nós aprendemos aqui, porque na nossa vida também muitas vezes Deus nos dirige pelo deserto, nos dirige por situações onde nós passamos por luta, onde nós passamos por aflição, onde muitas vezes há necessidade de alimento, onde às vezes há necessidade de água, onde há necessidade de saúde. Eu não sei qual a necessidade sua, não sei qual a luta, qual o deserto você tem passado, qual o sonho que está dentro do seu coração, que Deus tem dirigido, e que às vezes está parecendo que as coisas não vão acontecer, está faltando. Aquele momento estava faltando água, estava faltando alimento. E aí, no versículo de número 17 diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Em toda a situação que você passa, toda a oração que você faz, Deus está ouvindo você, porque Ele tem propósitos para a sua vida, Ele tem planos para a sua vida. Ele diz que já estaria contigo todos os dias e jamais te desampararia. Não é o deserto, não é a luta, não é a situação que nós passamos que quer dizer que Deus não está conosco, porque em todos os momentos Deus está conosco. Mas é nesse momento que virá a provisão de Deus, é nesse momento que Deus irá fazer um milagre. Veja só no versículo de número 18: ergue-te e levanta o rapaz, e segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Deus dá mais uma promessa: olha, eu vou cuidar de vocês, pode ficar tranquilo, porque se está faltando vai vir a provisão. Versículo de número 19: abrindo-lhe os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro, e habitou no deserto de Parã, a sua mãe, e o casou com uma mulher da terra do Egito. Aleluia! Veja só, não é o fato de estar no deserto, não é o fato de estar em lugar onde não tem abundância de bens, que Deus está desamparando. Às vezes crise tem batido na sua porta aí, muito tem se falado de crise, e tem pessoas, servos de Deus, servas de Deus, que têm perdido o seu sono, têm se preocupado por causa da crise, porque os caminhoneiros estão dizendo que vai entrar em greve, vai faltar o combustível, vai faltar o alimento. Que venha tudo isso. É nesses momentos de escassez, nesses momentos de luta, que Deus irá trazer a provisão sobre a nossa vida, porque Deus jamais nos desampara. E a promessa que vem de Abraão vai se cumprindo em toda a descendência dele. Aquele povo que saiu da terra do Egito, e foram para onde? Para a terra prometida. Deus promete dar uma terra onde manava leite e mel. Mas antes de chegar na terra que manava leite e mel, qual a situação que eles se depararam? Mais uma vez, situação de deserto, situação de escassez. Veja que Deus vai sempre provando o seu povo. Mas é nesses momentos em que Ele vai abrindo a porta e derramando da provisão dEle sobre a sua vida. Abre a sua Bíblia um pouquinho à frente. Êxodo capítulo 16. Versículo de número 1. Êxodo capítulo 16. Versículo de número 1. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai, os 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, e disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a se fartar, pois nos trouxeram a este deserto para matar de fome toda essa multidão. Versículo de número 4 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia, para que eu ponha à prova e se andares na minha lei ou não. Entenda só, Deus colocou o povo diante do deserto novamente. Lugar onde não há mantimento, como eu já disse, lugar onde não há água, lugar onde falta tudo. Falta sombra, falta vida tranquila, falta vida boa. Eles estavam nesse deserto também, na mesma situação que Agar estava.
E aí passaram a depender o quê? Apenas da provisão de Deus. Veja só, interessante que milhares de pessoas sendo sustentadas por um pãozinho que descia do céu. O maná, como se chama. Chovia pão do céu. Veja só o milagre de Deus como se manifesta na vida desse povo. E aí tem pessoas que ficam preocupadas, poxa, vou morrer de fome, vou morrer na crise. Está sendo preso pelas matérias desse mundo. Escute, trabalhe, estoque, né? Faça a sua parte, como eles tinham que fazer a parte dele. Deus estava mandando o pão descer do céu, o maná descer do céu. E olha só no versículo de número 4 ali, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Olha só, o povo tinha que trabalhar. Não era todo mundo folgado, não. Tinha que trabalhar, fazia parte dele. Recolher, fazer a sua parte. Faça a sua parte, mas a provisão virá do Senhor. Deus dará provisão na sua vida. Se você precisa de um milagre, Deus fará um milagre. Se você está necessitado de algo, Deus fará, porque Deus fez chover esse pão, assim como fez sair água da rocha também. Abre um pouquinho para frente, Êxodo capítulo 17. Versículo de número 3. Diz assim: tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e nossos filhos e os nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passe adiante do povo, e toma contigo alguns dos anciões da terra, e leva consigo na mão o bordão com que feriste o rio, e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha do Horebe, e ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Olha só, que interessante, não? Alguém já viu uma rocha, que você pega aquela rocha, fere ela, quebra ela no meio, e de repente ela começa a jorrar água? Alguém já viu um pão caindo do céu, onde as pessoas pegavam aquele pão e se alimentavam? Isso só vem das mãos do nosso Senhor. Isso se chama provisão de Deus nas nossas vidas. Aqueles que confiam no Senhor jamais serão desamparados. Se você necessita que Deus faça brotar água da rocha, Deus irá fazer assim. Se você necessita que o maná caia do céu, Deus irá fazer com que esse maná venha cair. Se você necessita que os pães sejam multiplicados com os peixes, Deus fará assim, dessa maneira. Apenas basta que você confie em Deus. Apenas basta que você descanse no Senhor, que você espere que a provisão venha do Senhor, que você não fique confiando nas riquezas desse mundo, mas que você entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais tudo Ele vai fazer na sua vida. Coloque-se em pé em nome de Jesus. E coloque a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos nesse momento e entregue a sua vida diante do altar de Deus. Porque nos dias que nós vivemos, é como eu falei, muitas são as aflições que tentam vir sobre a nossa vida. Pessoas que falam de crise, pessoas que falam de situação ruim. Realmente, se nós olharmos para o mundo natural, existe uma crise que tenta bater na nossa porta. Está batendo na nossa porta. E muitas pessoas de Deus, servos de Deus, servas de Deus, têm aberto o seu coração para essa crise, para as palavras de desmotivação que vem do diabo, dizendo que você não vencerá, que você não conseguirá. E aí pessoas têm se esquecido que servem a um Deus de provisão, a um Deus que faz milagres acontecer na nossa vida. Esses dias, não me lembro com quem eu falava, nem sei se foi numa pregação também, que nos momentos de maior dificuldade da minha vida, em que eu pensava que as coisas não seriam possíveis, que não iríamos alcançar, que não iríamos conseguir, foi os momentos em qual a gente mais viu a provisão de Deus se cumprir na nossa vida. É nos momentos de luta, é nos momentos de tribulação, de repente nos momentos até de fracasso,
força. Se você anda confiando nos bens dessa terra, nas riquezas desse mundo, você certamente cairá, fracassará. Mas se você começar a orar ao Senhor, depositar a sua vida diante do altar do Senhor, confiar nele, entregar os seus caminhos a Ele, dizer a Deus: eu confio na sua provisão, eu confio que o Senhor irá abrir a porta, você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Você vai poder testemunhar que Deus agiu no momento em que você necessitou. Nosso Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus fiel, é um Deus que está conosco todos os dias e não nos desampara. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós te amamos, ó Pai, e nós queremos sim aprender a confiar e a esperar todas as coisas em Ti. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de cuidado. Não deixe, meu Pai, que as lutas que nós passamos nesse mundo, as tribulações que vêm sobre a nossa vida, venha nos afastar do Senhor. Mas que cada dia, meu Deus, o Senhor possa olhar para a nossa vida e nos fazer crescer, nos fazer confiar em Ti, a esperar no Senhor dia após dia na Tua provisão, porque Tu és um Deus verdadeiro, fiel, justo. Manifesta o Teu poder agora, Senhor. Desfaz toda a cadeia, toda a prisão, toda a algema, toda a corrente que tenta contra a nossa vida, meu Pai. Toda a prisão de matéria que nos faz, ó Pai, ficar olhando para as coisas desse mundo, vai sendo desfeita agora. Limpa o nosso coração, meu Deus, limpa a nossa vida, pois a nossa vida Te pertence. Nós já entregamos o nosso coração ao Senhor. Queremos crescer a cada dia mais. Então por esse caminho nos ensina, nos conduz, porque nós queremos viver, ó Pai, na dependência do Teu amor, na dependência da Tua misericórdia e da Tua graça. Faz a obra em nós, Senhor. Nos ensina a confiar em Ti, porque nesse momento, Pai, entregamos tudo que há em nós diante das Tuas mãos e pedimos, Deus, derrama da Tua provisão, da Tua resposta, da Tua graça e da Tua direção. Entregamos o nosso caminho ao Senhor, meu Deus, e pedimos, nos abençoa, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém e aplauda o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar em nome de Jesus? Que essa venha ser a nossa oração, que venhamos ser livres das cadeias, das coisas naturais dessa terra, e venhamos a depender somente do poder de Deus, amém? Sábado, dia de jejum da família, você venha consagrar a sua vida, a sua casa diante do Senhor através do jejum, que vai trazer uma grande força espiritual. É algo sobrenatural o jejum. Ah, mas para que fazer o jejum? É necessário que se faça o jejum. Porque, para quem é acostumado a fazer o jejum, sabe a diferença que faz. Se você jejua, você sai mais fortalecido, você tem uma semana mais forte. Aí, se você deixa de jejuar durante uma semana, parece que o seu espírito vai enfraquecendo, você vai ficando menos fraco. O jejum é algo sobrenatural, que quando nós fazemos, isso fortalece nós, e nós separamos esse dia de sábado, então, para o jejum da família, que você venha se consagrar ao Senhor, jejuar, para que o Espírito do Senhor venha te fortalecer, amém? Sábado, reunião de libertação às 20 horas, e intercessão às 19h30, que você venha participar, louvar, adorar o nome do Senhor. E libertações o Senhor tem feito na nossa vida todos os dias, né? Mas esse é um dia específico para que Deus venha quebrar as maldições, as cadeias, tudo aquilo que vem tentar oprimir a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, que você venha participar do culto de libertação, e você que puder chegar um pouquinho antes das 19h30, você possa vir para interceder então por este culto. Solicite um grupo de visita na recepção, se você deseja receber oração na sua casa, se você deseja receber uma palavra de força. Nós temos grupos de visita disponíveis para estar indo até a tua casa, orando com você, buscando ao Senhor para que Deus possa abençoar ainda mais a sua casa. Então, você que deseja receber visita, pode ir na recepção e nós estaremos agendando então para você. Dia 28 de novembro terá a reunião especial do Dia do Amigo, com Moisés, Mangerona e banda. Então convide seu amigo, ore por ele, para que ele venha estar aqui nesse dia, porque será um dia específico
para que você convide o seu amigo, para que você ore por ele, para que ele venha a esse local ser abençoado. Moisés Mangerona e banda vai estar aqui, um menino de Deus, um menino, como o pastor mesmo já disse, que tem uma palavra de Deus, tem assim uma unção especial de Deus. Eu particularmente gosto muito desse menino, porque sempre que ele vem, traz algo diferente, uma força, né? Graças a Deus por isso, que Deus possa abençoar mais a vida dele e usar ele como tem usado. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Aleluia. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Feche seus olhos por mais um instante. Senhor nosso Deus, meu Deus, nós te engrandecemos por esses momentos, Pai, que são momentos preciosos na tua casa, onde nós recebemos a tua palavra, onde nós recebemos, Pai, um abastecimento do teu Espírito. Que o Senhor possa nos conduzir, ó Pai, para a nossa casa, abençoar o nosso lar, nossa família, abençoar o nosso restante de semana, o nosso trabalho, que tudo seja dirigido pelo Senhor. Que nós possamos sair daqui, meu Pai, cheios da tua graça, da tua unção e conduzidos pelo Senhor. Assim nós oramos e agradecemos por cada momento na tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.